Olá pessoal, aqui é a Van Souza e no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer este enfeite super fofo do boneco de neve. Inclusive, a gente pode trocar a cor do cachecol dependendo aí das cores da sua decoração de Natal. O boneco de neve é um dos nossos 6 enfeites de Natal, todos feitos à mão usando feltro como material principal. E você pode fazer todos aí na sua casa, não precisa ter conhecimento prévio ou experiência com costura, porque aqui na apostila vocês vão ver a lista de material que usamos para cada uma das peças, vai ter acesso aos moldes para você imprimir e recortar, e também imagens com passo a passo bem detalhado para você seguir e conseguir fazer todos os enfeites. Reserve um momento para você e sua criatividade. Você vai ver como é gostoso fazer esses enfeitinhos, tanto para decorar a árvore, como também para presentear alguém de forma muito especial. Agora vamos lá ao tutorial do boneco de neve. Vamos precisar de pedacinhos de feltro branco, vermelho, verde, marrom, rosinha para as bochechas e laranja para o nariz. E eu também vou usar aqui um pedacinho de fleece para alguns detalhes, mas você pode tranquilamente fazer com feltro branco também. Vamos usar mini pompons, meia pérola preta para os olhinhos e 3 mini pérolas maiores para o detalhe da barriguinha. A primeira etapa vai ser riscar os moldes nos feltros correspondentes. E você pode sim usar uma caneta comum aqui. Eu começo riscando a barriguinha e a cabeça no feltro branco. Como precisamos da frente e das costas, então eu risco uma vez e corto mais um pedacinho no feltro do mesmo tamanho. No feltro vermelho eu faço o chapéu e as mãozinhas. No feltro duplo também. E o colete em apenas uma camada, não precisa ser duplo. No marrom, eu risco então as botinhas 2 vezes e também no feltro duplo. E risco o detalhe do chapéu direto no tecido fleece. Aqui eu tô riscando direto no tecido, mas você pode também utilizar o papel termocolante para cortar, se você tiver alguma dificuldade para cortar direto no fleece. Aí você risca o molde no papel termocolante, cola o papel no fleece e então aí você corta. Ele fica mais firme, ele dá uma sustentabilidade melhor para você cortar o fleece e também evita que solte alguns fiapinhos. As bochechinhas, se você tiver aqueles furadores de papel, dá super certo, ficam bem redondinhas e do tamanho perfeito. Corta uma tirinha de 1 centímetro de largura por 35 de comprimento para o cachecol e o nariz é um mini triângulo laranja. A próxima etapa é cortar tudo que riscamos. Use uma tesoura comum, porém uma tesoura afiada. A gente vai cortar um pouquinho para dentro do risco que a gente fez com a caneta. Assim a caneta não vai ficar aparecendo. E para as pecinhas de feltro duplo, eu seguro as 2 camadas de feltro bem firme com o meu dedo e vou cortando os 2 feltros juntos. Ele fica bem perfeitinho, os 2 do mesmo tamanho. Faz essa etapa de corte, então, em todas as peças. Uma dica aqui, gente, é que o material feltro ele pode ser passado no ferro. Caso o seu feltro esteja amassadinho, pode passar no ferro com uma temperatura baixa, tá? E aí você pode passar antes de riscar e cortar ou depois, como eu fiz. Agora a etapa vai ser casear as peças, mas antes vamos colar a fitinha aqui no meio do chapéu, que vai servir pra gente pendurar nosso enfeite na árvore depois. Eu tô usando aqui uma fitinha dourada, mas você pode também usar fita de cetim. Cortamos um pedacinho pequenininho de feltro, passamos um pouquinho de cola no meio do chapeuzinho, não passe aqui perto da borda, senão a gente não vai conseguir passar a agulha depois, tá bom? Passa a cola um pouquinho para baixo, segura as pontinhas da fita junto e cola o pedacinho do feltro em cima. Beleza, e essas vão ser as partes que a gente vai casear, cabeça, barriguinha e chapéu. Vamos começar pela cabecinha e eu vou mostrar bem certinho para vocês, caso vocês nunca tenham feito esse pontinho. Eu passei uma ponta da linha na agulha e juntei as 2 pontinhas e dei um nozinho. A agulha ficou desse jeitinho e a linha dupla. E eu uso a linha comum de costura, desde que a linha seja dupla. Ou você pode usar um fio ou 2 fios da linha de meada também. Para começar, a gente vai pegar então um pedacinho que a gente vai casear. Vamos abrir o feltro e introduzir a agulha de dentro para fora, desse jeitinho.
E aí, o nozinho vai ficar lá pra dentro e escondido. Vamos pegar a agulha e introduzir de trás para frente, agora nos 2 feltros. Quando a gente puxar a agulha, vai ficar esse loopingzinho aqui com a linha e a gente passa a agulha no meio. O primeiro nozinho tá feito. E agora é só a gente seguir sempre de trás para frente, ó. Esse é o tanto que a gente deixa de distância, né? Não faz o pontinho tão na beiradinha, porque senão na hora que a gente enche a peça, ela abre. Mas também não deixa muito para baixo. Aqui, o desafio é você sempre ir fazendo os pontinhos na mesma distância, tá? E esse loopingzinho serve pra gente passar a agulha. Olha só que bonitinho que ele vai ficando. Sempre os pontinhos na mesma distância entre um e o outro e também de cima para baixo. Vou mostrar aqui mais um pontinho para vocês. Agulha de trás para frente, pegando os 2 feltros e passa a agulha no meio do loopingzinho da linha. Traz para frente, agulha no meio e puxa. E assim por diante, gente. A gente vai fazendo esse pontinho em toda a volta da nossa peça até ficar desse jeitinho. Olha só que bonitinho que fica. E aí fica uma abertura aqui que a gente vai pegar um pouquinho de fibra e começar a encher. Aqui uma técnica de enchimento é você pegar pouquinha fibra por vez, não pegue muita, e com o seu dedo você vai encaixando sempre enchimento dos lados e primeiro lá para baixo, tá? E uma coisa legal é, caso você queira uma peça bem redondinha, você vai enchendo e não vai apertando a fibra. Caso você queira uma peça mais achatadinha, como uma bolachinha, você pode ir colocando o enchimento e apertando a peça com o seu dedo, que aí ela não vai ficar tão gordinha. Eu coloquei um pouquinho de enchimento e vou começar a fechar com alguns pontinhos aqui. Vou fazer só alguns pontinhos e vou colocar mais fibra. O segredo aqui, gente, da peça bem bonita, principalmente com formatos, né, redondinho, é a gente colocar bastante enchimento. Sendo que, caso você queira achatadinho, você vai segurando, como eu tô segurando o meu dedo aqui sobre a peça. Caso você queira mais redondinho, você segura a peça dos lados, tá? Mas vai colocando bastante enchimento. Coloquei um pouquinho e agora posso finalizar aqui, fechando a peça. Quando a gente chegar no último pontinho, olha só, você vai passar de novo sobre o seu primeiro pontinho. Vai fazer como se fosse um nozinho, encaixar a agulha na sua peça e sair com a agulha em qualquer ponto da peça. Dessa forma você pode cortar e não vai ficar aparecendo nenhum nozinho. Olha que perfeita que fica a pecinha. E agora é só repetir esse mesmo processo, essa mesma etapa na barriguinha, deixando aqui em cima aberto. E também no chapeuzinho a gente vai casear toda a volta, deixando essa parte aqui aberta. Vamos trocar a linha para vermelha e eu quero mostrar para vocês um detalhe aqui da fitinha. Olha só, você vai se perguntar como que eu faço essa parte, né, o caseado nessa parte aqui. A gente tem que passar a agulha no meio da fita e puxar a agulha por trás. Olha só, de novo. Introduzo de trás para frente, o meu loopingzinho tá lá no meio da fita, ó. Pego a agulha, mas pego ela por trás da fitinha, tá? Porque dessa forma ela não vai dar nó na fitinha dourada e a gente segue caseando. Caseado pronto, vamos colocar um pouquinho de enchimento aqui no chapeuzinho também, só para ele não ficar murchinho. E aqui, gente, é bem pouquinho. Você pode usar, de repente, a pontinha de uma tesoura, né? Sempre com as peças pequenininhas, ou quando a peça já tá bem cheia e você quer colocar ainda mais um pouquinho de enchimento, a tesoura sempre ajuda nessas horas. E vamos juntar, então, o chapéu já com a cabeça. Aqui você pode fazer pontinhos à mão, se você preferir, ou pode usar a cola quente, como eu vou fazer. Eu vou colocar um pouquinho de cola quente primeiro
aqui na parte de dentro do chapéu. É bem pouquinho, não precisa ser muito. E vou, olha só, posicionar aqui aonde eu quero o chapéu na cabecinha. E aqui a gente segura um pouquinho até a cola secar. E já podemos colar também aqui o nosso detalhe do chapéu. Eu achei que ficou meio grosso, então eu vou cortar um pouquinho para deixar mais fininho e vou colar também com a cola quente. Passo a cola bem aqui na junção dos dois feltros e eu vou deixar a união dessa tirinha bem aqui escondida atrás do chapéuzinho, ó. Passo cola na parte de trás também. E a união bem aqui embaixo do chapéu. Passa a cola com cuidado para a cola não vazar e esconde essa parte aqui embaixo do chapéuzinho. Esses detalhes fazem diferença no nosso trabalho. Olha que fofinho que fica. Agora, com uma caneta, a gente já pode marcar os olhinhos. E eu vou mostrar para vocês como fazer uma profundidade bem legal nos olhinhos. Com a linha dupla, eu passei de trás para frente, o nozinho ficou, ó, aqui na parte de trás, voltei com a agulha e vou introduzir no meio das duas linhas. Como tem o nozinho, na hora que eu puxo, ó, ele forma aqui uma profundidade na frente. Para não soltar, a gente pode, ó, introduzir a agulha, apertando, para fazer um nozinho e garantir que não vai soltar. Faço um nozinho, fica bem firme. Agora eu introduzo a agulha de novo de trás para frente, mas eu saio com a agulha no meu segundo olhinho, bem em cima da onde eu risquei. Volto com a agulha da frente para trás. E agora, essa parte de trás, eu vou introduzir, vou sair com a agulha lá na frente de novo e passar a agulha no meio aqui da minha linha. Olha só. Vejo quanto que eu quero de profundidade, puxando a linha, volto com ela aqui para trás e dou um último nozinho aqui na parte de trás. Antes de cortar, eu gosto de introduzir a agulha, sair com ela em qualquer lugar e cortar a linha. Desse jeito, a pontinha da linha não fica aparecendo. Já podemos, então, colar os nossos olhinhos. Aqui eu tô usando a cola quente, bem pouquinho, porque a pérola é bem pequenininha. Mas você pode usar cola de silicone também, se você achar mais fácil. Colamos então os olhinhos, colamos também o nosso mini triângulo e também as bochechinhas. E por último, vou colocar um pouquinho de cola quente aqui e colar um mini pomponzinho. E já tá ficando muito fofo! Agora a gente vai colocar a roupinha no nosso boneco de neve. E aqui é bem simples, a gente pode passar um pouquinho de cola quente no meio, colocar a nossa barriguinha e passar um pouquinho de cola quente bem na beiradinha. Segura bem e passa dos dois lados. E ele vai ficar assim, abertinho mesmo. Agora tá na hora da gente fazer os bracinhos e as perninhas. É uma hora muito legal. Eu tô usando aqui uma linha com 4 fios, mas se você quiser pode usar também uma linha extra forte. Vou começar pelos bracinhos e a gente vai colocar a agulha no meio dos pompons. Aqui o desafio é a gente conseguir colocar bem no meinho para o pompom não ficar saindo. São 4 pomponzinhos para cada bracinho. Depois que a gente pôs os 4, a gente vai introduzir a agulha de um lado, saindo do outro lado de um jeito que fique retinho. Não puxa muito aqui a linha, porque senão o bracinho vai ficar todo torto. Pode dar um nozinho aqui para evitar que saia. E então, a gente coloca mais 4 pomponzinhos. Por último, a gente dá um nozinho, pode ser um nozinho duplo, bem aqui no meio dessa última bolinha.
Não se preocupa, pode cortar a linha, essa bolinha vai ficar escondida. Temos então os nossos bracinhos. E a gente vai então repetir a mesma coisa na perninha, porém a gente vai introduzir aqui na parte de baixo e são 6 bolinhas em cada perninha. Tcharam! Nosso pequeno Michelin está pronto. Bracinhos e perninhas, hora da gente colocar então os sapatinhos. Vamos passar uma colinha bem no meio, cola quente mesmo. Segura o último pompom sobre a cola e colocamos cola quente do outro lado, no outro feltro, né, do sapatinho. E apertamos um sobre o outro. Aperta bem, segura firme até a cola secar. Se precisar, passa um pouquinho mais de cola, mas ele vai dar certo, tá? Depois ele vai ficar desse jeitinho aqui, bem achatadinho. E a gente repete esse mesmo processo na outra perninha, né? No outro sapatinho e também nas duas luvinhas. Vai ficar então desse jeitinho, com os pomponzinhos todos soltos. Para dar um detalhe na mãozinha, eu ainda cortei uma tirinha bem pequenininha de meio centímetro no fleece, você pode fazer no feltro branco também, e colei aqui bem em cima da luva, só para dar um detalhe mesmo. Cortei o excesso com a tesoura e vai ficar assim. Agora, já podemos então, com a cola quente, colar os botõezinhos da barriga do boneco de neve. Aqui, se você não tiver essas pérolas, pode cortar uns pedacinhos de feltro preto também. E a cabeça a gente vai também colar com cola quente, mas olha só, uma quantidade generosa de cola. E aqui é super importante segurar firme por uns 2 minutos até a cola secar bem. Passamos cola na parte de trás e posicionamos aqui a nossa fitinha que cortamos no feltro pro cachecol. Damos um lacinho simples, como se fosse um nozinho na parte da frente, um pouquinho de lado. Podemos passar cola quente também na parte da frente para prender. Toma cuidado para a cola não vazar. E um pouquinho de cola para manter essa ponta do feltro para baixo. Assim o cachecol fica bem bonitinho. Segura bem até a cola secar e pode cortar o excesso, fazendo também uns detalhes aqui no cachecol. E tcharam! Nosso enfeite fofo vai estar prontinho para decorar a nossa árvore. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam todas essas fofurices aí também. O link da apostila com todos os moldes e passo a passo estão aqui na descrição desse vídeo. Agora me conta, qual desses é o seu preferido?